conosco neste painel o consultor João Martinelli. O Martinelli tem MBA em Gestão Integrada da Qualidade, é pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil, também é advogado, bacharel em Ciências Contábeis e professor em disciplinas de Finanças e Gestão de Pessoas, além de já ter atuado como executivo de banco e também gerente de vendas. João, um currículo assim bastante variado, né? Isso te deu mais oportunidade de trabalhar a sua inteligência emocional ou essa variedade de atuações não interfere nesse assunto? Com certeza contribuiu, porque as habilidades elas são desenvolvidas a partir do momento que a gente entra em contato com pessoas. Quanto mais pessoas eu me relaciono, mais facilidades, mais habilidades eu vou adquirindo para me relacionar com as pessoas. Com certeza contribui muito. Sabe uma coisa que eu acho muito curiosa no seu currículo? É a sua atuação como gestor de pessoas e na área financeira. Porque, em geral, as pessoas que se profissionalizam na área financeira, elas são mais fechadas e raramente têm a oportunidade de trabalhar esse outro lado, da fala, da comunicabilidade. Como é que você conseguiu essa ponte, esse paralelo? Essa parte da área financeira, eu ministro a disciplina de mercado financeiro na Funenseg, em Vitória. E um dos primeiros trabalhos meu nessa área de consultoria e treinamento foi desenvolvendo cursos motivacionais para que a pessoa elaborasse metas pessoais, profissionais e financeiras. Entendi. E com o passar do tempo, esses cursos eu acabei transformando eles, inclusive, em consultorias pessoais. Porque, às vezes, um bom empresário, um bom médico, um bom advogado, que foram alguns dos clientes que eu já tive a oportunidade de trabalhar, a sua vida financeira não estava equilibrada. Entendi. Então, eu trago esse material, sento com a pessoa e a gente começa a fazer metas juntos, de médio, curto e longo prazo. Por falar em metas, esse é um assunto que toda empresa gosta, né? E uma delas é a produtividade envolvendo os funcionários. E por isso elas passaram a se preocupar tanto com a inteligência emocional. Porque a pressão que toma conta das empresas por melhores resultados, por prazos cada vez mais curtos, abala um pouco o psicológico de todo mundo, até o humor. Como é que as empresas conseguem detectar, já que elas estão procurando isso nos novos profissionais que vão contratar, esses níveis de inteligência emocional que são adequados ao bom exercício do trabalho? Veja bem, Inácia, eu oriento as pessoas, quando eu faço consultoria, eu preciso ver que tipo de ferramenta o empresário está trabalhando. Então, uma coisa Na seleção? Antes da seleção. É porque a gestão de pessoas tem várias ferramentas para se trabalhar. Então, a primeira coisa que eu busco construir na empresa é uma descrição do perfil do cargo da pessoa que ela quer recrutar. Então, aí já começa a colocar o que eu quero. Do ponto de vista emocional daquela pessoa? Sim, as qualificações técnicas para aquele quadro, aquele cargo que se está querendo. E você vê que as qualificações técnicas são mínimas. O que enche mais ali a descrição são exatamente essas qualificações pessoais. 2 linhas de conteúdo técnico e uma página de necessidades psicológicas que o candidato tem que ter. É verdade. E quais são, na sua opinião, as principais características que podem fazer a empresa identificar aí quem tem e quem não tem inteligência emocional? Veja bem, para o líder, o gestor, né, fazer essa identificação, ele precisa entender quais são os domínios da inteligência emocional. E ele conhecendo que são simples, ele conhecendo esses domínios da inteligência emocional, ele vai começar a perceber no seu liderado quando é que ele manifesta ou tem essa carência desses domínios da inteligência emocional. E quais seriam essas características? Porque você disse que simpatia não é garantia de ter inteligência emocional. Mas ela pode ser um sintoma, né? Mas não é garantia, é isso? A simpatia, ela abre portas, na verdade, né? Tem uma frase antiga que eu ouvia dos meus familiares, que era: simpatia e humildade cabem em qualquer lugar. Com certeza, e vale até hoje, né? Não é? E eu uso isso nos treinamentos. Olha, gente, como eu acho muito difícil, estou aprendendo ainda a ser humilde, eu busco ser simpático, porque realmente abre portas, mas só isso não basta. Então, o que a gente diria? Quais são esses domínios da inteligência emocional? Veja bem, a inteligência emocional ela pode ser dividida em 2 partes. Tem 2 maneiras de eu usar a inteligência emocional. A primeira é a intrapessoal, comigo mesmo. Então, eu vou lidar com as minhas emoções.
A outra forma de eu entender a inteligência emocional é através da inteligência interpessoal. É quando eu me relaciono com as pessoas. Então, você perguntou, como é que eu faço para identificar, não foi isso? Ok. Eu, gestor, eu preciso passar pela essa primeira fase da competência pessoal, entender a minha competência pessoal, para passar a entender o outro. Então, na segunda parte, que é a competência social, o primeiro domínio chama-se empatia. Então, eu, líder, preciso de usar de empatia para ler, né, se puder botar numa aspas, né, o sentimento da outra pessoa. A empatia, ela fala do princípio assim, fundamental da inteligência emocional. Ele fala da sensibilidade. Então, eu preciso estar sensível. Às vezes o líder ele vai perceber uma necessidade, uma vontade, uma preocupação do seu liderado sem mesmo que ele diga. Mas isso vale também para quem não tem cargo de liderança, né? Até no relacionamento com um colega, por exemplo, do mesmo nível hierárquico, ele não está comandando nenhuma equipe, isso também vale para que eu possa melhorar o meu desempenho como pessoa, né? Vale, ela pode funcionar de baixo para cima ou de cima para baixo. E de lado também, né? Dos lados. Por quê? Porque se eu sou um funcionário, um empregado, onde eu tenho um líder que eu percebo que ele não tem tanta inteligência emocional, eu posso, sendo uma pessoa inteligente emocionalmente, usar as mesmas ferramentas a favor dele, para que a gente passe a ter um bom relacionamento. Fala para mim da situação. Você tem uma pessoa muito estourada, aquela que perde a paciência com qualquer coisa, que não mede palavras e que às vezes se apresenta para os colegas como sendo aquela pessoa que é franca, que tem coragem de dizer a verdade enquanto os outros omitem o que pensam. Essa é uma pessoa especial do ponto de vista da sinceridade ou ela tem aí algum tipo de transtorno, de desequilíbrio, olhando pelos olhos da inteligência emocional? Eu faço uma observação até própria minha sobre isso que você está perguntando. A gente ouve assim, falar assim, certa pessoa tem um gênio forte. É mais ou menos isso que você quer dizer? Estouradinho, né? O gênio forte, eu costumo dizer assim nos treinamentos. Olha, gente, para mim, gênio forte tem 2 adjetivos. O primeiro, sem educação. É verdade. Por quê? O que é gênio forte? Imagina uma pessoa gênio forte. Normalmente é isso, não é verdade? Então, eu preciso ter um pouco mais de sensibilidade. O meu gênio forte, muitas vezes é isso. Eu sou uma pessoa que avanço o sinal. Eu quero tudo do meu jeito. E então não é um sintoma de não ter inteligência emocional, com certeza. E aquele outro caso também, a pessoa acanhadinha, que morre, mas não fala a opinião dela, que pode estar numa situação de pressão, de risco, ela precisa opinar, ela precisa se posicionar e ela se omite completamente, mal sorri, mal faz cara brava, quer dizer, aquela pessoa meio inerte. Esse também, do ponto de vista da inteligência emocional, está em falta? Me parece, pelo que você falou, uma pessoa um pouco propensa a ser deprimida, um pouco propensa de relacionamento fechado. Ok, também com certeza, porque essa pessoa, olha bem, quando a gente fala em competência pessoal, comigo mesmo, o primeiro domínio que é preciso ter é a autoconsciência. Então, eu, líder, vejo essa pessoa, qual é o meu objetivo? É mostrar para essa pessoa, por ela mesma, que ela tome consciência dessa emoção, desse sentimento que ela está tendo, para a partir daí ela começar a desenvolver a sua inteligência emocional. Ok, eu quero que você fale para mim no próximo bloco, João. Nós temos até uma pergunta aqui do Sérgio para responder, que é muito interessante. Talvez você se encaixe na situação que o Sérgio fez aqui para nós. Você também pode fazer a sua pergunta aqui para nós respondermos nessa entrevista com o João Martinelli. Mas eu quero deixar para você a pergunta assim de como recuperar esse sujeito que é mais estourado, pavio curto, e esse que é extremamente fechado, que vive assim numa redoma de vidro onde ninguém se aproxima e ele não se aproxima de ninguém. Como é que a gente consegue recuperar e reinserir essas pessoas de forma positiva no mercado, tá bom? Ok. Então essa resposta o João vai nos dar no próximo bloco, quando continuaremos este painel.